Irmãos, eu gosto muito dessa, como se diz, essa quadra natalícia, né? Esse fim de ano, esse momento, esse último mês do ano. Eu gosto muito. Até mesmo antes de ser cristão eu já gostava, pois é um ano de festa, é um ano que basicamente o mundo todo comemora, mesmo sendo cristão ou não, eles comemoram o Natal. É interessante que em fim de ano há muitos preparativos, né? Há pessoas que têm data certa para montar a árvore de Natal, a data certa para desmontar a árvore de Natal. Ou seja, começa então os preparativos para a quadra de Natal. Eu gosto muito mesmo do fim de ano porque também é o meu aniversário. Então tem Natal, que é dia 25, dia 29 é meu aniversário e também tem o fim de ano. Ou seja, são 3 festas nesse último mês. Então foi muito importante para mim. Glória a Deus. Então, começa-se os preparativos. Nós vemos aqui que para a cantata, que vai ser agora no próximo domingo, já tem aqui os preparativos. Ali um palanquezinho, aqui a cortina, há todo então uma preparação. E na nossa vida espiritual também é preciso preparação. E é isso que eu quero falar um pouco com os irmãos nos dias de hoje. Amém? Então, não se assuste, mas abra lá em Apocalipse, amém? Há pessoas que nem gostam de ler esse livro, né? Tem pavor quando abre. Mas abra lá em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 5. É um versículo que eu amo mesmo. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 5. Olha só a revelação de João aos nossos corações. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu aceitei Jesus, foi em 2008, nesse ministério ainda era no templo antigo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos tornamos cristãos, né, nós começamos então a decorar alguns versículos, né? Começamos então a entrar dentro da palavra de Deus e decorar alguns versículos. E esse versículo foi um dos primeiros versículos ao qual eu decorei. Fiquei tão apaixonado por esse versículo que foi os primeiros que eu sabia de cor. Então, basicamente, toda oportunidade que eu tinha sempre que falar desse versículo. E o versículo é muito forte. Diz que ao que vencer, hein, será vestido de vestes brancas. Nós somos vencedores ou não? Cristo, ele venceu até a morte. Ou seja, Cristo, ele nunca perdeu uma batalha. Ele é general de guerra e vai vencendo na frente. E nós, como seus pequenos cristos, vamos vencendo atrás. Amém? Essa é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então foi um dos primeiros versículos ao qual ficou dentro do meu coração. É interessante quando nós vamos apegando a Bíblia, vamos lendo, a palavra vai confirmando no nosso coração. E quando ela se confirma no nosso coração, vai nos dando esperança. Esperança de dias melhores, embora nós sabemos que os dias se aproximam da volta de Jesus Cristo. E eu, mais a pastora Érica, quase já que tem uma data específica, que nós vemos aqui todas as notícias de tudo que acontece, né? E a gente fica falando, será ainda é dessa década? Eu acho que não vai tanto. E eu e ela ficamos falando sobre isso. E é interessante que nós vemos, se aproxima mesmo os fins dos tempos, os dias do juízo final. Porque os judeus já estão voltando para Jerusalém. A Rússia já ameaça, inclusivemente essa semana, sobre soltar bombas na Ucrânia. Ou seja, parece que vai ter outra guerra, a Terceira Guerra Mundial. Isso tudo diz, quando Jesus, no livro de Mateus, ele diz sobre os fins dos tempos, que haveria mesmo muitos terremotos, que haveria mesmo muitas guerras e rumores de guerras. Então, é verdade que os fins dos tempos estão mesmo acontecendo, né? E eu fiquei bastante surpreso de uma frase. A gente fica surpreso, mas a gente vê ela quase sempre numa das redes sociais, que dizia assim: Jesus está voltando e muitos estão dormindo.
Jesus está voltando e muitos estão dormindo. E eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive há poucos dias com a igreja e serviu mesmo de alerta para mim. E logo lembrei que nos fins dos tempos o profeta Joel profetizou que dizia que nos fins dos tempos muitos teriam visões e sonhos sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo. E agora eu conto o meu sonho que eu tive. Eu não sou muito de sonhar, mas eu creio que esse foi um sonho espiritual. Então eu estava no sonho, na igreja, aqui mesmo no Ministério Vida Plena. E depois dos louvores intensamente, um grande ambiente, né? Depois que acabou o louvor, todos ficaram sentados esperando o pregador. E ninguém subia para pregar. E depois alguém virou-se para mim e falou assim: é você, Bruno, que vai pregar. Eu falei: não sou eu. O Jordão costuma comunicar antes, né? O Jordão costuma comunicar muito antes. O Jordão não pega de surpresa. Ele não fala: não, é você agora, sobe aqui e vem pregar. Não sou eu. E ninguém subia. E alguém falou, eu não lembro quem falou. Só sabia que alguém apontava para mim: não, é você. A palavra é sobre salvação. E eu virei para essa pessoa: não, mas eu não preparei nada. Mas é sobre salvação, é você sim. Então, naquele exato momento, eu entendi que era Deus falando ao meu coração. Sabe, para a salvação é necessário preparação. Nós sabemos que nós estamos numa caminhada, como exército, como soldados. E esses soldados têm que se preparar para a batalha. E é interessante que esse sonho marcou tanto o meu coração. E quero falar um pouquinho sobre a preparação para o dia do Senhor. É interessante que eu não consigo lembrar da fisionomia de quem me falava isso. Mas é interessante da resposta que eu dei para essa pessoa. Não sou eu, pois eu não preparei nada. Ah, mas a mensagem é para salvação, mas eu não preparei. Então Deus certamente tocou meu coração e hoje eu quero transmitir então à igreja. Nós lemos aqui sobre ao que vencer. Então todos nós temos que vencer. É interessante que o livro de Mateus fala, a partir do capítulo 3, do verso 1, sobre um homem que ele veio preparar caminho. Então ele dizia, logo no seu ministério, né, ele estava no deserto, ele comia mel e gafanhotos, usava vestes, roupas através de peles de animais, e ele dizia, e ele clamava: preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas, pois o dia está próximo. Durante essa semana nós temos visto alguns filmes, né, alguns clássicos com a nossa filha, ela gosta muito de clássico, e queria viver um pouquinho sobre o que era a nossa infância, o que eram os nossos filmes e como são os filmes de hoje, né? Então a gente tem feito algumas maratonas com ela, né? E nós vemos um filme que tinha alguns lances de volta ao passado, volta ao futuro, máquina do tempo. E eu fiquei agarrado numa frase do filme que dizia assim: mesmo que nós voltamos ao passado, mesmo que nós fomos ao futuro, mesmo que modificamos algo, o dia do juízo final sempre vai acontecer. Ou seja, o dia do juízo final sempre vai acontecer. Quer nós queiramos, quer não, o dia do juízo final sempre vai acontecer. E é para isso que nós temos aqui, né? Através da graça de Deus, é um ato de eu não merecer, mas através da graça é um ato de eu me preparar, então, para o dia do Senhor. Amém? Vocês anseiam o dia do Senhor? Amém. Glória a Deus. Havia um pastor que eu li há pouco tempo, que ele fez uma oração. E ele pediu a Deus nessa oração sobre que o fim dos tempos, ou seja, o fim do mundo, digamos assim, que acontecesse o mais breve possível. E teve uma irmã lá no fundo que diz assim: não, que não seja assim, ou seja, agora não. E depois ele chegou nessa irmã e disse: por que a senhora exclamou agora não, né? Ela disse: mas pastor, eu tenho tanta coisa, né, para fazer. Os meus filhos nem casaram ainda, né? Eu não vi os meus filhos crescerem, então eu quero um pouquinho de tempo. E a própria mulher perguntou: mas o senhor sabe quando Jesus vai voltar? E esse pastor disse: sei, Jesus vai voltar hoje. Alguém pregou aqui há pouco tempo que o amanhã não existe, né?
E nós sabemos que nós começamos a preparar as coisas como sabemos da data. O Natal é dia 25, certo? Então, bem antes nós começamos a preparar, porque nós sabemos que o Natal é dia 25. Mas é interessante que Jesus diz que nem os anjos, nem ele sabiam o dia nem a hora da volta de Jesus Cristo, da vontade do Pai. E é interessante saber que quando ele diz isso, quer dizer que nós não sabemos, então temos que preparar para hoje, para agora. E não, é interessante que a palavra de Deus em várias áreas diz, se você esperasse o ladrão, se você tivesse certeza que o ladrão viria, você estava então de sentinela, você estava acordado, espera do ladrão, porque você sabia que ele ia vir. Mas na verdade nós não sabemos quando vem, e muitas das vezes dormimos. Essa é real. Faz nos lembrar aquela parábola de Jesus, das 10 virgens. E o noivo então tardou a sua chegada. Então o azeite daquelas 5 néspias foram caindo, até se apagar. E muitas das vezes nós ouvimos, as nossas vozes dizendo, Jesus vai voltar em breve, e nunca mais que volta. Os nossos pais dizem, Jesus vai voltar em breve, e nunca mais que volta. E está muito tardando. E aconteceu mesmo com aquelas virgens. Aconteceu que o noivo tardou, mas o noivo chegou. E quando chegou, o que aconteceu? Todas aquelas 5 estavam dormindo. Isso mostra a nós o capítulo de 25 de Mateus. Aliás, todo esse capítulo fala sobre Jesus Cristo, sobre os fins dos tempos. Ou seja, um livro muito forte. Eu quero abrir com vocês agora, abra lá comigo, sobre Mateus, capítulo 22, sobre uma parábola de Jesus Cristo. Amém? Leiam comigo. Livro de Mateus, capítulo de número 22. Jesus conta aqui algumas parábolas. E vamos ler então a parábolas das bodas, ou das vestes nupciais. Amém? Mateus 22, a partir do verso 1, diz assim então. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Jesus, ele entra então em Jerusalém, aquela famosa chamada entrada triunfal, no seu jumentinho, e muitas pessoas começam a colocar coisas, flores, ramos, para que Jesus passasse. E muitos diziam: Hosana nas alturas, glórias ao Rei Todo-Poderoso. É um louvor bastante interessante. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica aqui em Portugal,
o ministro cantou um louvorzinho, um corinho, né, que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A gente não canta muito esses corinhos, mas eu sempre lembro disso, né? Caminhando eu vou para Canaã. Então Jesus, ele entra ali como rei, né? Proclamado como rei. Então os fariseus e saduceus, toda aquela malta, já estavam com raiva de Jesus. Porque Jesus estava sendo aclamado já rei dos judeus, rei de todos. Então Jesus vai ao templo. E nesse templo, Jesus começa então a pregar através das parábolas. Então todos ali já estavam querendo pegar Jesus. Todos ali, dos fariseus, já estavam querendo culpar Jesus sobre alguma blasfêmia para tentar pegar Jesus. Embora a vontade já era de matar o próprio Jesus. Então Jesus conta 3 parábolas sobre Israel, sobre os fins dos tempos, sobre o reino de Deus. E eu li aqui a terceira, que diz sobre um certo rei que ia fazer o casamento de seu filho. E esse rei então faz convites a pessoas primeiramente importantes, porque se tratava de um reino, se tratava de um casamento de um príncipe. Então aquele primeiro convite foi convite àquelas pessoas mais importantes, aquelas pessoas que tinham posse, aquelas pessoas que tinham nome, aquelas pessoas que tinham então divisão. Eram pessoas bastante importantes, pois haveria um casamento de um príncipe. E o rei então queria convidar a mais alta patente, a mais alta na sociedade. E estes então não deram ouvidos, nem sequer ligaram para o convite. Então ele faz novamente outro convite. É interessante que nesse outro convite as pessoas não dão valor ao convite, mas mesmo assim pegam aqueles que o convidaram e matam. E depois ele faz então outro convite. Por que ele faz outro convite? Porque, como nós lemos, os bois já estavam matados, a festa já estava preparada, o banquete já estava pronto. Tendo ou não convidado, a festa iria acontecer. A alusão que nós fazemos disso é sobre o povo de Israel. Mandou muitos profetas a dizer sobre o reino e eles não deram ouvido. Sobre os apóstolos, mandaram muitos apóstolos a pregar o evangelho. O que eles fizeram? Pegaram e mataram todos eles. Morte cruel. E depois então o rei disse: então convidem todos quanto vocês encontrem aí. É interessante nós vermos isso, que a festa já estava pronta. A festa iria acontecer, ou seja, quer você queira ou não, a festa vai acontecer. Já está tudo preparado. O dia do Senhor vai acontecer. Toda vez que nós fazemos a Santa Ceia, nós lembramos que Jesus irá cear novamente conosco lá no céu. E será um lindo e grande banquete. Eu quero dizer para os irmãos que essa festa vai acontecer. Aleluia. Queremos nós ou não, estamos nós aqui ou não, essa festa vai acontecer, porque já está tudo preparado. Digamos assim, os bois cevados já estão mortos. Tudo está preparado, a festa vai acontecer. E aqui é que mora, então, a atenção que nós devemos ter. Vamos estar nessa festa ou não? Vamos estar preparados nessa festa ou não? É interessante que nós lemos aqui que todos aqueles maus e bons foram convidados, certo? E é interessante que eles estavam dentro da sala. Estavam todos dentro da sala. Ou seja, todos aqueles que estavam dentro da sala atenderam sim o convite, certo? Mas esse convite passaria então por uma espécie de prova. E essa prova era que quando o rei entrasse na sala, o rei ia ver um por um, para ver se esse estava justo, se esse estava certo, se esse estava preparado para estar no banquete ou não. Sabe, muitas das vezes nós aceitamos o convite, nós estamos, como estamos agora, dentro da sala, mas ainda não é tudo. Não quer dizer que iremos participar do casamento, entenderam? Nós aceitamos o convite, até estamos dentro da sala,
mas é necessário que nós passemos por uma prova. E essa prova é a preparação. Nós lemos aqui no início que dizia que Jesus iria nos dar vestes brancas. Amém? Mas somente aquele que vencer. Amém? E é interessante que quando então entra o rei para ver os seus convidados, ele notou um homem que não estava vestido adequadamente. Então ele faz uma pergunta: você está numa festa de casamento, e por que você não está vestido então de vestes nupciais? Todos nós sabemos que um casamento requer muitos preparativos. No meu casamento, acho que foi a única vez que eu me maquiei. Aliás, me maquiaram. Teve um irmão aqui da igreja, o irmão Erley, alguns conhecem aqui, e ele falou: você vai casar, você tem que se maquiar. Eu falei: não, não é preciso. Não, você tem que estar divino no seu casamento. Então ele me agarra, né, no mesmo dia do casamento, a Érica foi para um lado, eu fui para o outro, e ele me maquiou. Tirou minha sobrancelha, passou pó e me deixou mesmo bonito. Mais bonito do que eu sou. Ou seja, houve uma preparação para esse casamento. Eu não fui de qualquer jeito. Eu não fui tipo assim: meu casamento, eu agarro na minha roupa e vou. Não. Houve uma certa preparação para esse dia. É interessante que então entra o rei, como você estivesse aqui agora, e o rei entra nessa porta e começa a olhar veste por veste. Mas vocês então estão num casamento, mas não é um casamento de uma pessoa qualquer, é um casamento de um príncipe. É um casamento do filho do rei. Então tem que ser as melhores vestes. Então ele começa a olhar um por um e nota um homem que não tem vestes nupciais, ou seja, não tem vestes de casamento. Então ele pergunta para esse homem: mas você está numa festa de casamento e não tem vestes nupciais? Não tem veste de casamento? E esse homem não diz nada. É interessante então que ele manda amarrar esse homem e joga para fora, para o exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Aqui um ponto de situação. Quando ele faz o convite, ele faz o convite a todas as pessoas, ou seja, quem faz o convite entra pela cidade e vai em todos os becos, saídas, ruazinhas sem fim, vão em toda a cidade e convidam todos. E basicamente quando você olha isso, havia muitos pobres, muitas pessoas que não tinham vestes para esta festa. Muitas pessoas que não tinham condições de comprar um linho bom, umas vestes para estar então numa festa de um rei, de um casamento de um príncipe. Mas estudiosos diziam que naquela festa, quem não tivesse roupa, quem não tivesse vestes, o anfitrião da festa, ele então doava as vestes para aquele homem, ou para quem quisesse, para quem não conseguisse comprar. Então, o que nos dá a entender é que mesmo aquele homem, tendo as vestes a seu dispor, uma opção dele, ele não quis usar as vestes. Muitas das vezes, há muitas pessoas assim, aceitam um convite, mas quando Jesus, que é aquele único que nos pode nos vestir com a sua vontade, nos purificar, quando então ele oferece as vestes brancas, a pessoa então não quer vestir, sabe? E aqui há uma preparação para isso. Mesmo eu não tendo veste, pois eu sei que só Jesus pode me vestir com a sua vontade, com o seu poder. Mesmo eu não tendo veste, ele me dá as vestes. E quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que ao que vencer, ao que estar disposto a usar as vestes, ele próprio vai vestir de vestes brancas. Aleluia. E o que nos diz mais a seguir? De maneira nenhuma ele riscará o nosso nome dos livros da vida. Sabe, nós costumamos dizer que aquelas pessoas que aceitam Jesus ou que se tornam cristãos, essa pessoa, ela recebe todo o pacote de bênçãos na vida dela, né? Nós costumamos dizer isso. Ao se tornar cristão neste momento, ele é abençoado e tem toda a sorte de bênção de ser um cristão. Mas ao mesmo tempo, ele recebe então a oportunidade de preparação e a oportunidade de preparar a sua vida conforme a palavra de Deus. Não somente as bênçãos do Senhor, mas as regras de Deus para a vida dele. Concordam? E é isso mesmo. Muitas pessoas, irmãos, até aceitam um convite. Mas a preparação, eu digo, e alerto a igreja,
é sobre nós estamos nessa terra, nós estamos no presente século. E muitas das vezes nós não conseguimos conciliar a nossa vida secular com a nossa vida espiritual. É interessante isso. Nós gastamos muito mais energia com a nossa vida, com o nosso trabalho, e deixamos de gastar energia com o que realmente é preciso, que é com o reino de Deus. Não estou a dizer que você deve deixar todas as suas coisas para viver só o reino de Deus. Não, nós devemos ter o nosso trabalho. É disso que nós necessitamos, é disso que nós precisamos para nos sustentar. É verdade. Mas que não gastemos toda a nossa energia com este mundo. Normalmente, quando nós éramos líderes dos jovens, havia pessoas que começavam a namorar e viriam a nós a pedir conselhos, né? Paizão ou mãezona, eu vou namorar agora, o que vocês acham? Tudo mais. E nós então aconselhávamos, né? E várias vezes eu aconselhei a pessoa quando vinha para namorar. E eu dizia, olha, você então agora vai ter uma preparação diferente. Você vai ter que ter muita força de vontade. Porque agora você vai ter que conciliar várias coisas ao mesmo tempo. E tem que dar conta de várias coisas. Eu costumava dizer, agora você está namorando, você estuda, você tem a igreja e você tem seu namorado. São 4 coisas para conciliar. E normalmente, se você não tiver cuidado, uma delas você vai chutar. Normalmente as pessoas chutam ou os estudos ou chutam a igreja. E eu falava mesmo desse jeito. Você consegue conciliar as 4 coisas? Se consegue, beleza, vai em frente. Mas se não consegue, uma coisa você vai chutar. É interessante que quando a pessoa ela começa a trabalhar, começa a ter gosto pelo dinheiro, e ela não vai deixar de trabalhar, não vai chutar o trabalho. Muitas das vezes o namorado também não vai chutar, porque ali o encontro, né, tem aqui todo aquele amor, aquela paixão, aquela paixonite. E sobra 2 coisas para chutar, um é os estudos e outra é a igreja. E é mesmo assim que acontece. Nós temos vários e vários exemplos. Hoje há pessoas que já deixaram os estudos. Dos jovens, estou falando dos jovens. Hoje há pessoas que deixaram a igreja. Mas continuam trabalhando, continuam namorando. Entende o que eu estou a falar? Então, se nós não conseguimos conciliar essas coisas, não podemos ir. Mas se nós conseguimos conciliar, podemos ir. Eu quero dizer que nós, muitas das vezes, nós estamos tão atarefados com as nossas coisas, com os nossos dias, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Esquecemos de fazer umas coisas tão simples, que é para o reino de Deus, o nosso devocional na nossa casa, o nosso tempo. Nós costumamos dizer sobre o dízimo. O dízimo são 10%. Que tal dar o nosso dízimo do tempo ao Senhor? Todos os dias, tira 10%. Tira aí 10 minutos que seja, para ler uma palavra, para ver um devocional, para fazer um mini culto na sua casa com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos. Sabe, o que eu quero dizer sobre o alerta desse sonho é que mesmo nós estamos nesse mundo, mesmo nós vivemos nesse século, nós não temos que deixar as coisas do reino de Deus para trás. Pelo contrário, porque nós sabemos que o banquete já está preparado. O banquete vai acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. É preparar o caminho. Porque quanto mais vezes nós estamos preparados, mais vezes essa palavra vai confirmando aos nossos corações e nos vai dando esperança. Em Tessalonicenses 5 diz que nós temos que ser achados irrepreensíveis no dia do Senhor. Amém? Paulo diz isso. Nós temos que ser achados irrepreensíveis no dia do Senhor. E como eu sou achado irrepreensíveis no dia do Senhor? Pensando no reino de Deus, pensando nas coisas do alto. Tudo que eu for fazer, eu faço, mas nunca deixo de pensar no reino de Deus. Vocês querem se preparar? Vocês querem ser vestidos com o melhor linho fino, com as roupas brancas, e querem que os seus nomes estejam gravados e não ser apagados, né? Porque Jesus diz que de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe? Nós estamos aqui, a palavra de Deus diz que nós estamos tão atrapalhados com as nuvens que nos rodeiam, de tudo aquilo que acontece, que muitas das vezes nós dormimos mesmo, mas queremos ser achados como aquelas 5 virgens prudentes, com azeite até a tampa, com azeite de sobra, para que possamos
esperar o noivo, que ele possa vir, que possa não nos pegar de surpresa, mas que nos possa achar à sua espera, dignos para a festa nupcial. Amém? O que eu posso dizer sobre alerta é que o banquete já está preparado. E mesmo se você não tem as vestes, ele propicia vestes para você. Então o que quer dizer? Você usa ou não usa, mas todos nós queremos usar, porque todos nós somos vencedores. Amém? Todos nós somos vencedores, porque aquele que está diante de nós é o maior vencedor de todos. Se nós estamos em Cristo, nós somos vencedores. Não deixe para esperar que a volta de Jesus está tardando, está tarde. Não deixe para preparar a sua vida espiritual para depois, porque a volta está demorando. Mas lembre-se, tal como aquele pastor disse, a volta pode ser hoje. Então você tem que se preparar hoje. Amém? E é interessante e o bom de lembrar é que nós não sabemos mesmo o dia. E o mais bonito disso é que se não sabemos o dia, nós temos que preparar para hoje. Como está a tua vida? Como está a tua preparação? Como está os teus pensamentos para o reino de Deus? Então fica aqui essa alerta para o seu coração, para que você possa preparar o caminho para a vinda do Cordeiro, para esse banquete tão maravilhoso que estamos tendo. Amém? Fique de pé, vamos orar no nome de Jesus Cristo.